Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o nosso terceiro e último webinar da série, com a temática voltada para a modelagem de estações de tratamento de efluentes, usando o software WEST, que é um dos softwares fornecidos por nós, da Hydroinfo, representantes oficiais da DHI no Brasil. Ao final dessa apresentação, teremos então um momento aberto para responder a perguntas, então sintam-se à vontade para enviar aqui no chat ou no botão de Q&A. Eu sou a Juliana, vou então apresentar o webinar de hoje. E me apresentando um pouquinho, eu tenho experiência prévia em projetos internacionais de pesquisa e desenvolvimento na área de engenharia referente a tratamento de águas residuárias por via biológica. Também atuei como pesquisadora em biotecnologia pela UFSC, tenho experiência na área de gestão de projetos e inovação no ramo ambiental. E hoje faço parte da Hydroinfo com foco em projetos na área de tratamento de efluentes e também sou formanda em engenharia química. A Hydroinfo, em poucas palavras, nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, seja para a parte tanto de suporte a projetos ou licenciamento e também a operação. Temos um corpo técnico com experiência internacional, uma vez que a gente tem participação em projetos, tanto no Brasil quanto no exterior. E além disso, somos representantes oficiais exclusivos da DHI no Brasil, atuando tanto para comercialização como também suporte ao treinamento dos softwares MIC. Então, quando falamos da consultoria para ambientes aquáticos, queremos abranger todas essas áreas mostradas na tela, englobando aí rios, reservatórios, oceanos, costas, cidades, mas também mineração, águas subterrâneas e indústrias. Nessa última parte, então, focando ali na parte de tratamento de efluentes e processos. Falando agora sobre a série de webinars que estamos concluindo, essa série tem o intuito de abordar diferentes tópicos em cada webinar, e começamos lá em janeiro pela introdução ao software WEST, onde eu demonstrei então a implementação de um layout hipotético de uma estação de tratamento de esgoto na interface do software. O nosso segundo webinar, lá em março, tratou de possíveis abordagens de otimização que a gente pode implementar no layout, focando na parte então de concentração de nitrogênio total no efluente de saída da operação e a aplicação de controladores. E para fechar a série, então, nós traremos hoje, na última parte, um exemplo de otimização com foco no tratamento de fósforo no efluente e também uma avaliação de custos de operação em relação ao primeiro layout implementado e o último, com todas as otimizações. Fazendo então, assim, uma análise comparativa também em termos econômicos, para além da verificação dos limites ambientais. Os tópicos que serão abordados são, primeiramente, então, uma recapitulação da introdução ao WEST, as suas aplicações, vantagens e interface. Vou em seguida falar um pouco sobre estratégias de tratamento de fósforo em efluentes. Após essa parte, vou recapitular um pouco os resultados obtidos anteriormente nas nossas demonstrações. Em seguida, vou fazer o nosso segundo exemplo de otimização, com base no layout que havíamos montado no primeiro webinar. E para concluir, iremos abrir um espaço para perguntas. Relembrando então o uso do software WEST para estações de tratamento de efluentes. O software WEST, então, ele é um software comercial desenvolvido pela DHI. Ele está em constante desenvolvimento e nele é possível montar e estruturar uma estação de tratamento de efluentes, tanto para simulação dinâmica quanto para simulação estacionária. Então, a gente tem disponível nesse software os modelos, desde os mais simplificados, como os modelos ASM1, até os mais completos, como ASM2D, ASM3, entre outros. E a escolha de qual modelo utilizar fica a cargo do usuário, sabendo-se justamente dos seus objetivos de análise. A aplicação do WEST, assim como a aplicação de modelagem, reduz incertezas no projeto e na operação da estação de tratamento, permitindo aí uma otimização dos processos e operações com análises rápidas e eficazes feitas no próprio programa. E na busca pela redução de custo,
A implementação do software traz então mais segurança por permitir que diferentes cenários sejam avaliados de uma forma ágil e com uma alta precisão à realidade. E além disso tudo, o software permite o atendimento às normas ambientais ao fazer a simulação dinâmica do processo e possibilitar a análise das médias das concentrações de poluentes no período simulado. O WEST conta então com a modelagem e simulação dinâmica do processo e permite a otimização de ETs em diferentes configurações e com diferentes sistemas de tratamento. Ele inclui análise de viabilidade do processo, análise de sensibilidade de parâmetros e outras análises estatísticas úteis à otimização. O layout dele é editável e personalizável, o que permite a flexibilização e adaptação das configurações para um sistema específico. Como eu comentei, ele inclui modelos numéricos completos. E por ser bastante flexível, o WEST é aplicado para qualquer vazão e tipo de esgoto, seja então esgoto sanitário ou industrial. E por fim, ele também permite a integração com outros softwares de monitoramento e programação, como softwares SCADA, Python, MATLAB e entre outros. A interface principal do software é essa, como um exemplo aí de layout de sistema de tratamento com uma recirculação interna, 2 tanques de lodo ativado e um decantador secundário. E eu vou mostrar depois a interface no próprio software, onde vocês vão poder visualizar de uma forma mais dinâmica e com a imagem mais aproximada também. A plataforma do WEST também permite realizar experimentos avançados para calibração e otimização dos modelos, através, por exemplo, aqui de análise de sensibilidade local e global, estimação de parâmetros, análise de cenário e análise de incerteza. E essas ferramentas, elas são muito úteis para uma adequada simulação e análise de um processo, e tanto que elas são inclusive recomendadas por diversos protocolos de simulação encontrados na literatura, como por exemplo aqueles indicados pela International Water Association. Eu vou mostrar alguns resultados obtidos com uma dessas análises realizadas no nosso exemplo prático que eu vou demonstrar logo mais. E falando agora sobre a nossa temática do webinar de hoje, com relação ao tratamento do fósforo, a gente sabe que esse componente está presente em esgoto sanitário e também em efluentes industriais, e que o principal problema gerado por ele é a eutrofização em corpos hídricos. Então, de maneira a evitar esse impacto causado por emissões de efluentes contendo altas concentrações de fósforo, muitos estudos têm sido alavancados nas últimas décadas nessa área, e sendo que muitos deles, inclusive, buscam extrair o fósforo do efluente e convertê-lo em um produto que possa ser utilizado posteriormente como fertilizante, por exemplo. E eu dividi aqui os processos de tratamento de fósforo em 2 grandes grupos, os processos biológicos e os processos físico-químicos. Nos processos biológicos, a gente tem principalmente aqueles que ocorre a assimilação do fósforo como parte da síntese de compostos bioquímicos de células bacterianas. E a gente tem também, como opção de tratamento, a gente pode citar aqui a remoção biológica de fósforo avançada, na qual a gente tem então a presença de organismos acumuladores de fósforo, que são aqueles organismos que acumulam em suas células o fósforo no formato de polifosfato. E vale ressaltar que essa última estratégia ocorre principalmente em configurações de tratamento secundário por lodos ativados, mas diferentes alternativas podem ser exploradas aqui nessa estratégia. Então, além dos processos biológicos, a gente também tem os processos físico-químicos, que a gente pode citar então aqui a filtração, a flotação, a precipitação, processos por membranas e também processos por adsorção com carvão ativado.
E hoje nós focaremos aqui principalmente na precipitação. Mas para falar um pouco então sobre os processos biológicos, eu queria citar aqui e focar um pouco no processo de remoção biológica avançada. Esse é um processo que é ambientalmente sustentável e que vem sendo cada vez mais usado em estações de tratamento. No processo, o ortofosfato é removido do efluente pelo acúmulo no interior das células dos micro-organismos. Então, essas células podem ser removidas do efluente, o que acaba resultando num consequente tratamento. Porém, para que esse acúmulo ocorra, condições específicas devem ser proporcionadas. Então, aqui eu trouxe, principalmente algumas das condições, que deve existir então essa intercalação de condição anaeróbia e aeróbia, podendo ser então em diferentes câmaras, ou mesmo com a aplicação de aeração intermitente, no caso, por exemplo, de reatores únicos, E com relação aos processos físico-químicos, o tratamento por precipitação química é uma alternativa bastante empregada e que possui baixo custo, uma grande facilidade e segurança de aplicação no tratamento. Em comparação desse processo com os processos biológicos, esse não demanda de tanto controle de parâmetros e é bastante flexível a cada operação. Essa estratégia envolve, então, a adição de sais metálicos, derivados do alumínio, ou do ferro, ou de cálcio, principalmente, Mas também a gente pode citar polímeros, que tenham essa função tecnológica. E até é interessante citar que polímeros têm sido utilizados em conjunto com sais de metais e cal hidratada, como auxiliares de floculação, por exemplo. Além de também existirem polímeros orgânicos, como os taninos, que apresentam diversos benefícios, como redução do volume de lodo gerado e menor custo total de tratamento. A depender da flexibilidade do sistema e do objetivo a ser alcançado, a adição da dosagem química pode ocorrer em diferentes pontos do processo. A gente vê aqui diversas possibilidades, que a gente trouxe de exemplo, mas a gente pode classificar em 3 principais condições de aplicação. A primária, ou pré-precipitação, a precipitação simultânea, ou coprecipitação, e por fim a precipitação terciária, ou pós-precipitação. E já adiantando um pouco, a nossa demonstração de hoje, ela vai se basear numa estratégia de aplicação de uma coprecipitação em conjunto com a adição de carbono exógeno para estímulo dos micro-organismos acumuladores de fósforo, tendo em vista as vantagens de flexibilidade de condições que essa coprecipitação apresenta frente a outros métodos de dosagem química. Mas é justamente isso, então, a grande vantagem dos processos físico-químicos em relação a processos biológicos de remoção de fósforo, que consiste nessa grande flexibilidade e adaptação a sistemas já existentes. E apesar disso, por uma questão econômica, que a gente vai avaliar posteriormente, a gente não vai aplicar somente essa estratégia sozinha por conta da desvantagem que o processo de precipitação tem com relação à geração de lodo. Relembrando então a nossa demonstração feita e que daremos continuidade hoje na interface do software, como será uma continuação do nosso último webinar, a simulação vai se basear no mesmo layout, onde a gente tem um tanque circular de lodos ativados, o qual possui áreas anóxicas e aeróbias em sua extensão. Eu trouxe aqui então aquela foto, que é uma foto representativa, apenas para ilustrar realmente o que seria esse tanque na realidade. Inclusive, nessa foto, a estação é de uma estação participante de um projeto com a DHI. Então, aqui está o tanque referência. Para fins práticos, da mesma forma que anteriormente, esse reator vai ser considerado como a somatória de 5 tanques separados, com diferentes regiões de oxigenação
tendo então diferentes KLA, que é a nossa referência aqui como padrão de aeração. E aqui temos aquele nosso mesmo layout simplificado e que foi apresentado no último webinar, né? A diferença que a gente vai ter aqui é a implementação de dosagem química para proporcionar principalmente a coprecipitação no sistema. Ele será adicionado aqui juntamente onde temos nosso reciclo de lodo. E além da adição do coagulante, a gente vai também ter a adição de carbono exógeno ao sistema para estimular a atividade dos micro-organismos acumuladores de fósforo, o que vai auxiliar na nossa redução de custos com geração de lodo. Vale ressaltar que essa implementação dessa estratégia, principalmente da precipitação química, tem a vantagem de possibilitar a aplicação em diferentes operações e etapas do processo, né? Como eu já comentei, conferindo aí essa flexibilidade e boa adaptação ao sistema que está sendo feito o tratamento. Além disso, a precipitação permite a redução do fosfato no efluente e muitas vezes é uma alternativa interessante para sistemas em que há um limite intrínseco do meio operacional para a remoção biológica do fósforo. Por exemplo, né, quando a gente tem uma relação de carbono e fósforo desfavorável para estimular o tratamento biológico pelos organismos acumuladores de fósforo. No entanto, né, a gente tem essa desvantagem que se encontra justamente numa maior geração de lodo que ocorre no sistema, o que implica em um aumento de massa e volume significativo do lodo, que é decorrente então da formação de precipitados químicos, né, compostos aí de fósforo, matéria orgânica e sólidos. É importante aqui só um detalhe, enfatizar que a matéria orgânica aqui no modelo do software, nós vamos ver que não é contabilizada na precipitação como se fosse um modelo de floculação, por exemplo, né? É apenas contada a parte da interação dos compostos com fosfato em conjunto com os sais metálicos. E para relembrar aqui, então, a nossa contextualização dos nossos objetivos, eu trouxe aqui novamente alguns dos padrões de emissão de efluentes líquidos em corpos de água contribuintes de lagoas, lagunas e estuários, definidos para o estado de Santa Catarina. E aqui temos, então, com relação ao nitrogênio total e também ao fósforo. A gente vê que os limites exigidos chegam aí nos valores de 10 mg por litro para o nitrogênio e 1 mg por litro para o fósforo. Esses serão então os parâmetros que iremos buscar atingir na média mensal avaliada. O nitrogênio total, nós já havíamos verificado esse atingimento a partir da nossa primeira otimização com a implementação de uma aeração intermitente controlada. E a gente vai então focar na concentração hoje do limite de fósforo. Antes de eu abrir aqui o software e mostrar para vocês o nosso layout, eu gostaria de mostrar alguns resultados do processo nas etapas anteriores que implementamos nos primeiros webinars com o layout inicial e depois com a primeira otimização. Aqui podemos ver o gráfico principal que mostra o comportamento dinâmico das concentrações no efluente ao longo dos 31 dias de simulação. A gente havia identificado que os valores de nitrogênio total estavam bem acima do limite de 10 mg por litro, que foi determinado pela legislação, assim como também o fósforo estava acima do nosso limite. E nesse gráfico eu trouxe aqui somente os valores de fósforo total e de fosfato ao longo ali da simulação, para a gente poder visualizar melhor essa variável de análise nessa etapa de otimização que a gente está fazendo. E aqui temos então os valores obtidos em destaque no gráfico como resultantes da implementação da aeração intermitente controlada nos tanques de aeração do sistema. Na linha pontilhada, a gente vê os resultados anteriores da simulação, antes dessa alteração.
E com isso a gente pode ver que mesmo não tendo sido o nosso foco, né, na aplicação dessa mudança no sistema, já que o nosso foco era na redução do nitrogênio total no efluente, a gente vê que o fósforo também teve uma redução com a aeração no modelo intermitente. Para melhor entendimento então desses resultados, eu trouxe os valores obtidos de concentração média de cada componente e as eficiências de remoção para uma comparação. A gente pode perceber essa clara redução do fósforo e percebe-se que o que ocorreu foi um tratamento desse composto por via biológica, já que a gente não teve nenhuma adição de componente químico ali. Ou seja, né, a gente teve então a assimilação de fósforo por organismos acumuladores de fósforo de uma forma mais expressiva por conta justamente do estabelecimento de condições aeróbias e anaeróbias alternadas. Então, como é que a gente pode verificar isso, né? Aqui no oeste, a gente pode conferir justamente a concentração desses micro-organismos em cada caso para verificar justamente essa maior atividade microbiana que proporcionou essa assimilação. E aqui a gente vê no gráfico claramente essa diferença, com a linha mais clara os resultados obtidos sem a implementação da aeração intermitente e nas linhas mais em destaque os resultados com essa otimização. E bom, isso ocorre porque esses organismos acumuladores de fósforo são capazes de armazenar ácidos graxos voláteis durante o período anaeróbio com a utilização de polifosfatos armazenados. E eles liberam então esse fósforo para o meio e durante a fase aeróbia, quando pouquíssima fonte de carbono está à disposição, esses organismos utilizam o substrato armazenado como fonte de carbono para repor justamente o glicogênio e proporcionar o seu crescimento, assimilando assim fosfatos para a síntese de polifosfatos. Isso tudo dá uma vantagem seletiva desses organismos em relação a outros presentes no meio reacional. Aqui temos então as concentrações médias obtidas a partir de cada layout, conforme os gráficos anteriores, apenas para confirmar mesmo. E aqui o que eu gostaria de enfatizar é que a gente teve uma média de aumento de cerca de 54% da população dessas bactérias com a aplicação dessa estratégia. Então, como uma forma de estímulo extra a essa população, na busca justamente pela remoção do fósforo no efluente, nós vamos aplicar, então, adicionar uma fonte extra de carbono, de maneira a promover uma remoção mais efetiva do fósforo pelo tratamento biológico. Agora, partindo para o oeste, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, agora que eu estou compartilhando a tela aqui, aqui está o nosso layout do processo, né, que a gente está simulando, com os controladores já implementados, né, conforme o nosso último webinar. E aqui no canto superior esquerdo, né, a gente tem dois blocos diferentes que eu adicionei no processo com a troca aqui das conexões de correntes para que a gente pudesse adicionar a dosagem química. Estes blocos aqui, então, vão servir para que a gente possa simular o que seria o tratamento do fósforo por precipitação química. Então, com a adição aqui do cloreto férrico e com o estímulo dos organismos acumuladores de fósforo com a adição de acetato. Vale ressaltar, né, que no oeste a gente tem a opção de adicionar diferentes dosagens aqui, por exemplo, de sais metálicos. A gente pode ver aqui nos modelos, como por exemplo aqui hidróxido de ferro 3, laminato de sódio. Enfim, aqui a gente tem também na biblioteca, né, que o que a gente está mostrando aqui, que eu estou usando na nossa demonstração aqui, eu vou mostrar então a nossa biblioteca, então, está sendo a MSL, né? A gente tem a biblioteca modélica também, que é a mais atual, mas a gente está usando a MSL. Então, nessa biblioteca a gente tem
também essas outras opções de dosagem. Aqui, por exemplo, né, com processos de outros sais, aí, os sais de alumínio, além também de fontes de carbono exógeno, né, de acordo com a necessidade do processo. E como nós estamos trabalhando, né, com um sistema que possibilita a remoção biológica do fósforo, nós então optamos por adicionar mais essa estratégia, como uma forma mesmo de demonstrar a vocês, né, essas opções que a gente tem no West. E além disso, a gente está aqui, então, realmente apenas contextualizando, né, vocês com relação às ferramentas e possibilidades que o West proporciona. Então, nesse sentido, né, cabe cada caso de otimização, cada caso ser avaliado de uma forma específica para definir a melhor estratégia de acordo com vários fatores aí que influenciam, né, na tomada de decisão. Mas bom, então complementando, né, sobre a dosagem química aqui, além desses componentes disponíveis no software, né, é possível também implementar novos modelos no editor de modelos para representar a precipitação do fósforo, por exemplo, né, a partir da adição de outro componente. Ou ainda falando, né, sobre criação de modelos, é possível apresentar algo que vai um pouco além do modelo disponível no West, que seria o modelo de coagulação e floculação, né, englobando aí a incorporação de matéria orgânica e sólidos, né, para além do fósforo e dos metais dos sais, no componente precipitado, né, por exemplo. Então, pelo West, né, ter um código de simulação aberto, ele é bastante personalizável e editável de acordo com a necessidade de cada usuário. Inclusive, isso do modelo de coagulação é algo que a gente está buscando, né, pela nossa equipe, que está sendo buscado em parceria com a DHI, para estabelecer um modelo simples de análise desse processo. No momento, a gente está em fase de ajustes e verificação, mas logo mais a gente vai ter resultados sobre essa aplicação. E para além, né, da dosagem química, eu coloquei aqui no nosso layout, que eu vou mostrar, que estava oculto, né? Eu coloquei aqui a calculadora de custos, né? Que ela contabiliza gastos realizados por operações, como por exemplo, com a aeração, nos tanques de aeração, com mistura, bombeamento, e assim também como custos relativos, por exemplo, aqui com a dosagem química e também com a produção de lodo. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que a gente tem aqui, então, né, quando a gente clica no F1, a gente tem, então, as descrições de cada modelo, né? E aqui o que eu queria mostrar é que a gente pode ver como que o West ele contabiliza esses gastos. Então, aqui a gente tem os cálculos, né, para cada componente. Aqui, por exemplo, com aeração, mistura, bombeamento, produção de lodo e dosagem química. Então, a gente tem todas essas interligações aqui no bloco, né? Tanto que eu ocultei para ficar um pouco mais visual, para justamente ter esse cálculo para a calculadora de processos do sistema, né? De custos, quer dizer. E aqui nos parâmetros que eu vou mostrar do bloco, a gente tem os valores atrelados a cada fator analisado, como, por exemplo, medições de energia, aqui questão de volume de lodo gerado, e também a dosagem de produtos químicos, né, que a gente pode ter mais de um, enfim. Então, para cada um pode ter um fator diferente. E assim, né, com a informação sendo enviada por cada bloco, né, de análise, diretamente para a calculadora, a gente pode, então, calcular com esses fatores o custo final e periódico, né, de cada um. No nosso caso, a gente vai considerar, então, os valores padrões, mesmo os default aqui do West, para realmente, por efeitos mesmo de demonstração, só para vocês verem como que funciona. Mas isso é totalmente editável e pode ser calculado de acordo com cada caso.
Então, aqui com essas informações extras, né, a gente tem como saber então a metodologia, né, que é aplicada pelo WEST para esses cálculos. Então, sendo possível, né, personalizar esses cálculos, como eu comentei, ou até mesmo acrescentar novos parâmetros avaliados com a função da edição de modelo que a gente tem aqui para editar, né? Ele abre uma nova página e a gente consegue então ver os modelos e editar. Mas bem, então, como eu comentei, né, sobre a adição de dosagens químicas e da calculadora de custos, então o que a gente vai estar avaliando hoje, né, são esses dois pontos na demonstração. O tratamento do fósforo com acréscimo ali da dosagem no sistema e os custos envolvidos no processo. Então, né, primeiramente, começando aqui pela dosagem de cloreto férrico, a gente utilizou de um artifício de otimização que é disponível no WEST, que a gente pode ver aqui que tem essas, como eu comentei, os experimentos avançados, né? Então, esse artifício, né, a gente utilizou para avaliar diferentes cenários, que a gente usou essa análise de cenários, diferentes cenários de dosagem química. E sabendo que a gente tinha, né, duas dosagens que influenciariam, né, na concentração do efluente, nós fizemos uma análise, né, para avaliar justamente os cenários desses dois componentes. Algo que impactou bastante, né, na tomada de decisão desse nosso exemplo foi não somente a qualidade do efluente, né, como também os custos envolvidos na dosagem, principalmente de coagulante, que tem a consequência bastante expressiva na geração de lodo do sistema, e que, como a gente vai ver, é o que gera maior gasto no nosso sistema, de acordo, né, com os parâmetros que a gente estabeleceu aqui, que foram pré-definidos pelo WEST. Eu vou voltar então rapidinho nos slides para mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente obteve com essas análises avançadas. Então, o que eu queria enfatizar, né, que aqui a gente pode ver, né, que além dessa questão do custo ser bastante expressivo com o aumento da dosagem, né, como a gente pode ver nesse gráfico, aqui ilustrado, que a gente fez diferentes cenários de dosagem, como a gente pode ver no eixo X. A gente vê também aqui que chega um certo ponto, por exemplo, aqui de fósforo total, que ele passa a não influenciar tanto a dosagem, né? Passa a não influenciar tanto no valor de concentração do fósforo total. E isso ocorre, né, porque justamente o que está tendo uma maior contribuição nesse valor do fósforo não é mais o fosfato, que é removido pela precipitação, mas sim algo que não pode ser removido com a adição de cloreto férrico. No WEST, a gente consegue avaliar qual componente está tendo maior contribuição através do entendimento, né, e da consideração da composição do fósforo total. E é por isso que eu recomendo, né, que para todos que mexem com a modelagem desse ramo, devem ter sempre em mãos a descrição dos modelos ASM, né, feito pela International Water Association, para uma melhor compreensão das equações envolvidas. Mas aqui nesse caso, né, foi visto que os polifosfatos estavam tendo uma maior contribuição no valor final do fósforo total. E de acordo, né, com autores desses modelos, né, o modelo, né, que a gente está considerando aqui nessa simulação, considera que os polifosfatos, né, que deveriam ser armazenados pelos micro-organismos, quando eles param de ser armazenados, é porque o conteúdo de fósforo para as bactérias estava muito alto. Então, possivelmente, a atividade desses micro-organismos não foi melhorada tão efetivamente assim com as condições estabelecidas. Então, voltando aqui para o WEST para concluir a demonstração,
Então, após analisar esses resultados, né, eu passei a analisar em conjunto os custos envolvidos nessa otimização. E depois de realizar mais algumas análises de cenário, foi constatado que a aplicação dessa estratégia de precipitação, por si só, ela geraria um custo extra à manutenção do processo, por justamente ter um gasto muito maior, né, com o manejo do lodo, como a gente viu. Assim, mais uma estratégia de otimização foi necessária, que eu vou aqui então mostrar para vocês. Coloquei aqui em extra, que foi então a implementação de mais dois controladores. Um no despejo do lodo, no fundo do decantador, que passou então a ter uma vazão correspondente à vazão de entrada do sistema, e um controlador on-off no descarte do lodo, que opera de acordo então com a concentração de sólidos em suspensão totais, que a gente vê aqui nos tanques de aeração. E isso é uma forma também, né, de garantir que a biomassa no sistema igualmente regular o descarte do lodo que ocorre. Então eu já rodei a simulação aqui para mostrar para vocês os resultados finais que a gente obteve com essas otimizações. E com isso a gente pode agora avaliar os resultados obtidos nas dashboards para confirmarmos a nossa otimização ou não, né? Então, primeiramente, a gente tem aqui como resultados as características do efluente final, que estão de acordo com o que a gente esperava, tirando ainda o fósforo, como a gente pode ver aqui. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importante, né? O fósforo total, ele continua, né? Aqui, como a gente pode ver também, eu vou até ocultar os outros para a gente poder ver. Ele continua acima de 1 mg por litro, no layout mesmo, com os controladores e com a dosagem, apesar de a concentração de fosfato estar nesse limite. Isso ocorre, né, por conta do que eu acabei de falar para vocês. O fósforo total também considera a fração de fósforo orgânico presente no efluente. E essa fração, aqui no nosso modelo, não vai ser tratada através do método de precipitação química, conforme o modelo simplificado que é considerado aqui no West. Então, uma avaliação mais criteriosa de qual é o componente mais predominante nessa concentração deve ser levada em conta em cada avaliação. No nosso caso, né, no nosso exemplo aqui, eu quis trazer algumas das estratégias, né, de otimização que a gente pode considerar como uma forma de mostrar para vocês as diversas opções que o West tem, assim como também todas as possibilidades de cenários que a gente pode avaliar através do software. Mas deixo aqui então uma reflexão para quem nos acompanhou desde o início dos webinars, né? Para que reflita sobre tanto a versatilidade do West, né? Como também as infinitas possibilidades de estudos, né, que podem surgir e serem testados através do software. Então aqui vale uma análise extra, né, que eu deixo para aqueles interessados irem além do que a gente fez aqui e pensarem em possíveis otimizações que a gente poderia aplicar como solução. Mas bem, para finalizar então os resultados, né, aqui, então, nessa outra aba, a gente tem então as eficiências de tratamento, que na média, em geral, se encontra bem expressiva para todos os componentes. Então a gente pode ver aqui, e nessa outra aba, a gente tem os custos envolvidos, né, que foram avaliados para cada componente. Aqui a gente tem os percentuais, aqui para o lodo, para a parte de química, bombeamento, mistura e aeração. E aí a gente vê, né, que o lodo representa boa parte dos gastos aqui, com os fatores de custo que a gente utilizou, né, de default do West. A gente também percebe aqui o antes e o depois da aeração. Então, esse antes aqui era sem a nossa implementação de aeração intermitente e controlada.
E aqui é depois o nosso cenário com a ereção intermitente e controlada. E a gente vê, e depois eu vou mostrar para vocês aqui no workbook, o quanto que a gente reduziu esse gasto, né? Simplesmente com a implementação desses controladores aqui, que a gente teve o timer e tal, para realmente proporcionar essa redução e, consequentemente, também uma boa consequência, né? Que foi melhorar o tratamento do nitrogênio. Então, aqui nessa aba seguinte, a gente vê, né, o oxigênio sendo controlado em cada região do tratamento biológico, né? E aqui a gente tem também as concentrações de nutrientes em cada região dos tanques, né? Que tem os tanques não aerados, tanques anóxicos, tanques aerados. E aqui, nessa parte de dosagem, a gente tem também algo que eu queria trazer esse ponto aqui, que é bem importante, né? Que é a concentração de ferro no efluente de saída, né? Que aqui, felizmente, a gente tem uma concentração bem baixa. Mas isso também é possível de ser avaliado com o EST. E por fim, o que eu gostaria de mostrar para vocês como um extra, né? Para o dia de hoje, é esse workbook que serve como uma planilha do Excel para analisarmos o que for de interesse para o usuário, né? Esse documento, então, ele é ligado justamente a um arquivo de Excel na pasta do projeto, né? No arquivo, enfim, do Windows, e que é totalmente editável na interface do próprio Excel, né? E aqui também no próprio West. Então, aqui a gente pode editar. É possível, então, por exemplo, associar variáveis a determinadas células. Aqui, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês, eu associei, então, as variáveis de custo a cada cédula, né? Então, a gente consegue ver automaticamente, né? O West, ele atualiza automaticamente aqui nessas células os valores aqui na planilha. Então, é uma ferramenta interessante e bem prática, né, para análise de otimização. E bom, aqui nesse exemplo, eu fiz o uso desse workbook para avaliarmos os custos e compararmos, né, com o nosso primeiro layout implementado. Eu utilizei o mesmo bloco de calculadora de custos no nosso primeiro layout, lá no primeiro webinar, e obtive esses resultados aqui do antes. E aqui nós temos todos os custos, então, obtidos com todas as otimizações que a gente fez, incluindo a de hoje e a do nosso último webinar. Então, é o custo total das otimizações. Então, a gente pode ver claramente, né, ver que a implementação aqui de controladores para o sistema de aeração proporcionou uma redução de gastos bastante expressiva, né, chegando a mais aí de 45% dos custos iniciais, o que é algo bastante interessante para projetos e estações que buscam aprimorar o tratamento do nitrogênio e, ao mesmo tempo, reduzir custos de operação. Quanto aos gastos do lodo, assim como eu havia comentado, né, a gente teve um acréscimo aí nos custos por conta justamente da questão da precipitação, conforme eu havia falado. No entanto, né, a gente vê que no balanço dos gastos, onde tivemos uma redução considerável da aeração e um aumento dos custos com lodo, a gente manteve basicamente os mesmos custos anteriores da operação, com a vantagem ainda de conseguirmos atingir, né, os limites de concentração de nitrogênio no efluente e também implementarmos uma automatização de boa parte das operações, o que auxilia, né, no controle do processo e na verificação do sistema. E bom, a nossa demonstração de hoje era essa, mas eu tenho alguns recados finais para vocês. Então vamos voltar para os nossos slides. Então o que eu queria, né, para concluir o nosso webinar de hoje, queria trazer algumas observações importantes. É claro, né, que por trás da demonstração, né, dessa simples demonstração, e mesmo para um projeto de otimização real, várias análises são feitas, para além das que eu fiz com vocês, como, por exemplo, análise de cenário,
análise de sensibilidade, de incerteza, além também, né, de existir uma etapa prévia, que eu gostaria realmente de enfatizar, antes da avaliação dos resultados, né, que é a calibração dos modelos. Eu enfatizo que essa calibração é uma etapa muito importante quando a gente está querendo fazer a simulação de um processo já existente, no qual a gente quer, então, se aproximar o máximo possível do que acontece na realidade. E por fim, né, eu gostaria aqui de trazer esse ponto, né, que cada processo tem suas características, cada efluente tem suas características, então tudo isso pode influenciar no resultado que estamos simulando. E para aqueles interessados em aprender mais sobre o software, nós da Hydroinfo, em conjunto com a DHI, a gente oferece capacitação online com instrutores e também capacitações self-paced através do site da DHI, com o diferencial aí que a gente tem a possibilidade, né, de um treinamento ser em português. E a gente trouxe aqui também uma novidade que a DHI lançou nesse mês, um update do West, e eu gostaria de passar um vídeo rapidinho que mostra um pouco das novidades que agora o software apresenta. Bom, pessoal, esse foi nosso último webinar da série. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E agora, então, abriremos um tempo para perguntas. E muito obrigada pela disponibilidade e atenção de todos.